Ah, cansei. Que dia longo e complicado. Precisar de uns 1000 cigarros depois de hoje. O dia não foi fácil, não é mesmo? Quem é você? E o que está fazendo na minha casa? Olha, eu não sei o que você veio fazer aqui. Eu não sei o que está aqui, mas saia imediatamente. Eu não vou sair. Eu pertenço aqui tanto quanto você. Isso é um sonho. Isso só pode ser um sonho. Ou eu tô ficando louco, né? Eu não trabalhei o suficiente pra ficar tão louco e começar a ver coisas. Não é possível. Eu quero saber sobre você. Sou somente uma pobre alma penada que tem assistido todo o seu sofrer, todas aquelas noites chorando, soluçando, gritando até os ossos ouvirem. Me diga, o que faz você ficar tão mal? Pobre criança que sempre chora. É assim que costumamos chamar você. Costumamos? Tem mais alguém na minha casa? Não. Seu choro foi o suficiente para acordar muita gente que já morou aqui. Mas eu fui mais recente. Você pode ver, não é? Que eu não tenho aquele brilho, aquela aura que as pessoas vivas têm. E provavelmente já me viu meu rosto andando por aí em vultos. Antes de dormir. Durante aquele tempo quando você derrama lágrimas de sono, de tanto cansaço. Quando está entre dormir e acordar. Você me vê às vezes, não me vê? Por breves segundos, ou milésimos de segundos, mas você me vê. Tá. Tá bom, eu acho que eu já entendi. O que te causou tanta dor? Uma história idiota, é besteira. Não. É o que eu quero ouvir. Eu quero saber tudo. E agora que você consegue ver, eu acho que é a oportunidade perfeita. Me conte, velho amigo. Tá bom, mas eu preciso de um cigarro. Fume o quanto você quiser. Eu não tenho problema com isso, eu não consigo cheirar nada, mas tome cuidado com seu gato. Não é muito bom ter um gato por perto quando se fuma. É verdade. Isso é verdade. Tchan, tchan. Sai. Sai. Sai, Tchan, tchan. Vou fumar um pouquinho. Volte. Bem. Começou alguns anos atrás. Eu ainda morava com meus pais e foi muito complicado pra mim. Eu cheguei a me apaixonar por alguém. Me apaixonei por uma garota trans muito bela chamada Kiel. É, eu sei. Eu vou chegar lá. Eu me apaixonei por ela enquanto ainda morava com meus pais e passei a visitar ela várias vezes em São Paulo, quando eu ainda trabalhava em um velho cartório perto de casa. Eu morava na praia. Eu não era daqui da cidade de São Paulo, eu era de Santos. Uma bela cidade, porém um pouco caótica, de certa forma. Nada como São Paulo, porque não existe nada como São Paulo. É uma cidade muito complicada, São Paulo, e muito cara também. Eu não sei como eu me mantenho, mas Por favor, vá direto ao ponto. bem. Ela tinha um problema de saúde que podia ser câncer de pele ou alguma coisa do tipo, e o pai dela, Heraldos, morreu disso.
Então, eu ofereci fraudear alguns documentos dos meus pais para que colocasse ela no meu convênio médico. E às vezes ficaria até mais fácil, porque eu ia tentar dar meu sobrenome para ela e fazer com que tudo não passasse de um engano. Caso a gente fosse pego, poderia dizer que ela é minha irmã ou algo do tipo, porque eu daria meus dois sobrenomes para ela e ela conseguiria tratar. Tendo o convênio do meu pai, mesmo com documentos fraudeados, acredito que a boa vontade dos médicos iam querer cuidar dela. E por um tempo eu trabalhei, paguei alguns exames para saber como é que ela estava, mas ela não conseguia fazer os exames, que ela tinha muita dificuldade. Ela era muito ansiosa e ela não gostava de ir sozinha fazer as coisas, e eu devia ter ido com ela quando ela não. É o que? Se acalma. Você está entre amigos. Tá. Eu. Eu vou me acalmar. Ela fez alguns exames, não fez, você não conseguiu expressar exatamente o que aconteceu. Ela tentou fazer alguns exames que eu paguei, depois de ter juntado muito dinheiro, e mas ela acabou correndo dos exames e acabou cancelando todos os agendamentos. Eu devia ter ido junto com ela, só que não deu certo. Eu tava trabalhando muito. Depois disso, eu. Depois disso. Eu conheci outra pessoa. Um outro interesse romântico. Não. Não esse tipo de pessoa. Eu conheci alguém chamado. E era uma pessoa muito invejosa, pequena, em todos os sentidos, de ser uma pessoa desprezível. E eu sempre fui uma pessoa que tentava procurar o melhor nas pessoas, tentava entender as melhores pessoas, eu tentava sempre entender que as pessoas talvez fossem ruins ali, mas não fossem ruins em outras coisas, e eu tentava. É o que? Se controle. Pegue mais um cigarro. É o que dá pra fazer. Eu conheci. E ele era um amigo muito antigo de Kiel. E sempre me odiou muito porque ele ficou sabendo do namoro meu com Kiel e ele começou a me perseguir, começou a vazar o meu número para grupo de acompanhantes, começou a me xingar em redes sociais que tinha todos os meus amigos, menos eu, e meus amigos ficavam me alertando, falando que eu estava sendo humilhado por alguém que eu nem conhecia direito. Você chegou a contar para Kiel disso? E o que ela fez? Eu não exigi que ela terminasse a amizade com ele, eu exigi que ela fizesse ele parar, que conversasse com ele, que fizesse alguma coisa, mas ela se recusou. Ela se recusou. E quando ela se recusou, pareceu que todos os momentos que a gente passou foi tudo uma mentira. Desde quando a gente se viu no cinema e quando na saída, quando ela ia voltar para São Paulo, eu tava segurando os presentes, eu tava com muita fraqueza, eu tava segurando muitas coisas pesadas que ela tava me dando de presente, eu não conseguia entender, mas eu não conseguia abraçar ela, então ela era durante a pandemia. Eu tava chorando. Ela baixou a minha máscara e me beijou. Como se fosse o primeiro. Como se tudo que eu tinha vivido antes fosse tudo uma mentira. Como se não fosse realidade. Não fosse felicidade de verdade. Eu não... Enfim. Que vergonha. Chorando na frente de um fantasma que provavelmente é fruto da minha cabeça. Eu tô enlouquecendo por conta de tanto remédio que eu tomo. Não. Às vezes acontece isso, às vezes eu me empolgo muito e eu tô fumando cigarro e às vezes eu queimo meus dedos porque o vento acaba fumando tudo e eu esqueço. Onde eu tava?
Quando aquele outro garoto começou a te infernizar, te stalkear, te perseguir, fazer você se sentir como um lixo. É, eu tava nessa parte. Lembrei de fumar dessa vez. É, enfim, a gente terminou porque eu não queria namorar alguém que não me protegesse, sabe? Não teria por que namorar alguém que não me protege, então eu acabei terminando, a gente acabou terminando e depois de uma semana ela passou a namorar essa pessoa que me perseguia. Passou a namorar ele. E eu me senti muito mal e eu nem descobri por ela, eu descobri através de uma rede social, ou conectando datas, e eu consegui entender que estavam juntos e eu vi que estava todo mundo feliz, menos eu. Nossos amigos em comum, ele, a pessoa que me maltratava, e eu, depois de chorar tanto, eu percebi que eu estava sendo muito burro, porque se tá todo mundo feliz, por que eu tô triste? Por que o miserável tem que ser eu? Porque se eu fiz tudo de certo, eu só tentei cuidar, só tentei nutrir, só tentei proteger, por que eu tô triste? Por que eu sofro? Eu fui criado num lar muito rígido, sem nenhum amor, onde meus pais, eles me tratavam de frente dos meus irmãos, até que um ponto que eu parei para perceber que todas as minhas memórias felizes que eu tive com minha família eram mentira, porque se soubessem quem eu sou de verdade, teriam me matado. Fume. Eu só quero que você chegue ao ponto da história onde Você passou a tomar muitos remédios e quase acabar consigo mesmo. não precisa se preocupar, é que é uma história um pouco detalhista e eu tô tentando correr com os detalhes. Continuando, eu. Bem, ela passou a namorar ele e eu acabei percebendo que não tinha por que eu ficar triste se todo mundo tava feliz, não é? Não tinha porquê, não tinha porquê. E ela tinha sido minha amiga em tantos momentos, ela tinha me apoiado com meus pais em tantos momentos, ela tinha feito tantas ligações comigo, ela tinha dormido todas as vezes em ligações comigo, quando a gente conversava, quando a gente assistia filmes, quando a gente assistia animes, quando a gente ouvia música juntos, quando a gente tocava músicas, quando a gente. Às vezes ela ficava brava comigo porque eu pegava no sono depois de trabalhar e ela me acordava de madrugada falando que estava muito decepcionada comigo, que esperava que eu fosse melhor, mas era erro meu, eu tentava. É o que? Eu fui visitar ela. Você a visitou? Mas por quê? Conte, Elke, por que você foi visitar ela depois de tanta dor? Eu ainda amava ela, né? Então eu fui visitar ela para dar minha bênção, porque se estava todo mundo feliz, não tinha por que eu ficar triste. Claro que meus sentimentos importam, mas eu não vou perder a minha melhor amiga só porque ela passou a namorar outra pessoa. Talvez, como namorada, ela não fosse ideal para mim, por eu nunca ter sido bom o suficiente. Até uma vez o meu irmão me disse, meu mais velho, que não entendia por que alguém tão bonita como ela estava com alguém tão feio e estranho como eu, e fazia ter sentido. Eu tinha me preparado psicologicamente pro término. Mas depois de muitos, muitos presentes que ela me deu, eu acabei pensando que talvez ela fosse me amar. Elke, você mudou muito a sua personalidade desde que a gente começou a conversar. É que eu. A verdade é que eu. Eu sem remédios fico um pouco difícil e eu estava querendo comprar. Ainda essa noite. Tchan Tchan, você não pode ficar aqui. Eu tô fumando. Vai. Pra longe, pra longe, pra longe, pra longe. Eu ia comprar remédios agora na farmácia, mas eu não posso ficar sem esses remédios e eu fico um pouco difícil de se entender. E falando de coisas que causaram trauma suficiente para eu tomar esses remédios, eu fico um pouco mais complicado de se controlar. Mas a farmácia já fechou, então só amanhã. É, só amanhã mesmo. Que fascinante. A sua mente deve ser um turbilhão de chamas. É, é.
Às vezes. Continue, Elk. Continue, por favor. Hum. Eu fui visitar ela porque eu queria dar a bênção pra ela. Porque agora aquele menino que tava me irritando, ele não ia mais me irritar. E ela ia ficar feliz com alguém que faz feliz ela de verdade, né? Faz ela feliz de verdade. E aí ela fez uma coisa. Ela realmente fez uma coisa. O que ela fez, Elk? Brigou com você? Gritou? Bateu em você? Ela transou comigo. Ela transou com você? Sim, e era muito bom fazer com ela, porque foi ela que tirou minha virgindade quando a gente tava namorando e fazer depois a gente ter brigado fez sentir que talvez eu fosse muito bom. E isso melhorou um pouco minha autoestima, mas eu fiquei triste em saber que talvez eu fosse voltar a ser perseguido. É complicado, Elk. As pessoas adultas são complicadas. E você estava sendo apenas um jovem adulto de apenas... Ah, eu tinha 20 anos na época. Agora eu tenho 27, mas não mudou muita coisa, eu só fiquei um pouco mais velho. Talvez meu cabelo esteja caindo um pouco, as minhas gengivas estejam sangrando por conta de falta de vitaminas, mas aí eu tenho que comer mais laranja, sabe? É coisa de adulto e meu cérebro esteja fazendo um zumbido estranho quando eu durmo e eu, e eu não consigo lembrar das coisas direito, mas acontece. Remédios, né? Nossa, realmente está chovendo canivetes lá fora, Elk. Que bom que estamos aqui dentro. É, que bom, a gente tá em segurança, né? Eu, você, o meu gatinho e cigarros. Eu. Ai, de novo. O vento fumando meu cigarro e eu não tendo mais cigarro pra mim. É complicado eu tentar focar em alguma coisa que não seja tudo. Você deu a benção pra ela, ela transou com você, isso te deu mais esperança. Mas deixou conflitado porque isso poderia fazer com que voltasse aquele caos. Aquela briga sua com ela, não é? É, exato. Exatamente isso. Mas. Mas. Eu falei pra ela que a gente não devia fazer mais, que isso poderia machucar ele, que eu não queria mais brigas, porque a gente tinha o mesmo grupo de amigos, sabe? E a gente não conseguia se controlar direito, porque a gente meio que tinha uma química, né? Mas eu pedi pra ela pra gente se controlar porque eu não queria que voltasse as brigas. E ela falou que seria melhor a gente continuar a transar. E eu tentei ignorar, tentei achar que fosse uma besteira, que fosse mentira, mas não era mentira. E ela falou que foi muito bom. Eu não queria voltar a briga, não queria voltar a tantas discussões, não queria voltar a ter tantos problemas. Eu tinha problemas em casa, que meus pais já estavam tornando minha vida um pouco mais complicada. E ela acreditava que eu não tinha força suficiente para sair da casa dos meus pais, porque eu sempre fui fraco. Mas eu consegui, eu tô aqui em São Paulo agora e meus pais não estão aqui e eu estou tentando me cuidar. Não é tentando me cuidar. É, eu vejo. Não está fazendo um ótimo trabalho, mas ainda está aqui, não é? Exato. Continuando a história, eu tentei ignorar e eu percebi que não continuou me ignorar. Ele continuou me atacando da mesma forma quando eu tava namorando com ela. Ele continua atacando você? Ele não queria parar, não é? Ele queria te enlouquecer de verdade. E talvez tenha conseguido. É, talvez ele tenha conseguido. É, ele de fato conseguiu. Mas tem uma coisa interessante sobre isso. Eu decidi me vingar. Eu me vinguei realmente. E como você se vingou, Elk? Como? Como que eu não conseguia se segurar perto de mim, sabe? Ela era uma pessoa muito fofa e
A gente tinha uma química enorme e a gente decidiu que eu ia ser amante. E eu fui amante por muito tempo. Fui amante por cerca de uns 8 meses, sabe? E, e, e eu. Eu. Desculpa, eu preciso de mais um cigarro. Talvez cigarro consiga manter um pouco menos eufórico ao contar dessa história terrível. É o que. Suas mudanças de humor e de personalidade são as coisas mais deliciosas que eu já presenciei no pós-vida. Pode continuar, é um deleite. Tá, tá bom, eu vou continuar. Bem, eu continuei a ser amante por 8 meses. Até que Kiel pediu para que eu parasse. Porque ela estava construindo uma vida com ele. E disse que eu não ficaria a ver navios porque ela conhecia alguém que poderia me amar. Que poderia cuidar de mim, que poderia ser tão bom quanto ela foi. Um amigo com a mesma personalidade. Um menino. E tudo bem, porque eu também gosto de meninos, então. Ela me apresentou Paulo. Japonês. Ele morava no Japão e estava passando por problemas muito complicados, porque ele tinha uma depressão muito forte e ele cuidava da mãe dele. Paulo era uma pessoa um pouco irritada. E ele não guardava para si, sabe? Paulo ficou muito irritado em saber que Kiel estava namorando. Porque Kiel também falava que amava Paulo e era um dos melhores amigos de Paulo. E Paulo ficou muito irritado em saber que os dois melhores amigos dele passaram a namorar e não contaram para ele. Ele os considerava Kyodais, irmãos de uma conexão mais forte. É uma palavra que só existe em japonês, que é diferente de Oni-san, que seria irmão normalmente. Ele considerava eles Kyodais. Então, então, eu me apaixonei por Paulo e deu certo. Que eu tava certa realmente, mas eu vou fumar pra eu ficar um pouco mais são da cabeça, senão eu não fico, não consigo funcionar direito. Eu ia falar sobre como o Paulo morreu. Depois dele ter brigado tanto com os meninos e os meninos brigaram com ele de volta, os meninos, é o plural, né? Quando tem uma menina e um menino, pode falar no masculino, depois que Paulo tava depressivo, ele tava gostando de mim também, ele se matou porque ele não parava de brigar com os meninos. Consegui falar. É o que? É o que? Você tá me dizendo que a pessoa que você mais amou na sua vida, que encorajou o suicídio de... Eu, eu acho. Eu. Sim, sim, ela fez isso. Ela fez. E eu avisei. Porque ele tinha tentado uma primeira vez e quando ele tentou a primeira vez, eu falei, vamos parar de brigar, vamos ficar todo mundo em paz, vamos pelo menos manter uma coisa neutra, mas não paravam de brigar. Não paravam de brigar. Eu falei pra serem bons com ele, porque ele... Eu falei pra pararem de brigar com ele, porque ele poderia fazer de novo e ele fez. Ele fez. E eu achei depois de... Eu achei depois dele ter morrido que tudo ficaria em paz. Que eu ficou tão mal,
Olha, é o que eu estou com raiva por você. Eu estou com muita raiva por você. Eu achei que essa história ia ser interessante, mas ela é profunda e dolorida. Profunda e dolorida. Eu não achei que depois de ter virado uma alma penada eu ia sofrer tanta raiva. Principalmente de Tapela. Continue a história. Eu fui visitar Kiel, porque Kiel queria fazer uma homenagem. Ela comprou vários doces que ele queria comer quando voltasse pro Brasil. E quando ela abriu a porta, eu vi a pessoa que eu mais amava no mundo destruída. Ela não tinha comido por tanto tempo. Ela tava com uma cara de que tudo não tinha dado errado. Ela não conseguia se manter em pé. Ela tava triste. Ela não tava conseguindo fazer as coisas direito. Eu não consegui. E eu me senti uma farsa. Por muito tempo eu me senti uma farsa. Por continuar amando a pessoa que matou a pessoa que eu amei depois dela. Por ter oferecido meu ombro pra ela chorar. Por ter abraçado ela enquanto a gente chorava juntos pela morte do Paulo. Enquanto tocava a música que eu fiz pra ele de piano. Como eu poderia ficar bravo pela pessoa que eu mais amava? Doeu tanto em mim perdoar ela, mas doeu tanto em mim. Dói todos os dias, até hoje me dói. Porque eu sei que ela não merecia ser perdoada, mas eu perdoei e dói. 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 Todos os dias, antes de dormir. E todos os dias, assim que eu acordo, eu vejo o rosto dela e eu vejo o quanto eu ainda amo e o quanto ainda ela me machucou. E eu tive que ficar calado porque não tinha nenhum amigo além dela. Eu não tinha que ficar calado, eu tinha que voltar pra casa dos meus pais que sempre me odiaram. Eu cheguei a ter um ataque de ansiedade, eles tentaram me espancar até a morte. E eu ouvi a minha própria mãe falar que ela tinha o direito de acabar comigo porque foi ela que me deu a luz. Se ela quisesse, faria outro. Então eu percebi que eu estava entrando numa depressão profunda quando eu percebi que a minha bulimia estava durando tempo demais. Eu achei que a briga ia parar depois disso. Não parou. Não parou, e não parou, e não parou de me perseguir, não parou de falar besteira, não parou de me infernizar. Então eu percebi que queria que eu ficasse tão louco quanto o Paulo ficou e se matasse também, porque aí teria morrido dois e não teria problemas pra ele. Ele não teria que se preocupar com pessoas que não gostam dele. Eu percebi que eu estava sendo enlouquecido até que me encorajassem ao suicídio e eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu então estava num estágio mental muito complicado. Eu imagino. Imagino, sabe? Me dá sua mão. Consegue sentir, né? Sim, eu consigo. Eu consigo. Calma, tá bom? Calma. Eu imagino que deve ter sentido horrível. Mas o que você fez para se vingar? Oh, Elke, eu sei que você fez algo. O que você fez para se vingar? Eu sei que dentro do coração de toda pessoa que é tão benevolente quanto você adormece uma crueldade nunca antes vista. Eu decidi gravar em uma última conversa que eu tive com Kiel.
fazendo ela admitir tudo o que ela falava de mal sobre os amigos, todos os casos de traições e tudo o que ela achava daquele garoto que estava com ela. E também todas as mentiras que ela contou para os amigos, falando que eu era viciado em querer casar, sendo que eu só queria casar para falsear os documentos, para que ela tivesse um tratamento de câncer de pele e não morresse como o pai dela, que tanto espancou ela, ao ponto dela não ter empatia nenhuma. Eu dei tantos presentes para que ela, eu dei tantos presentes. Quando ela se mudar, eu dei um livro de receitas que eu mesmo escrevi, encapei, fiz a arte. Quando ela brigou com a mãe dela por conta de uma coleção de brinquedos que ela perdeu quando era criança, eu achei essa coleção na internet, eu comprei inteira para ela e custou muito caro, porque era uma coleção antiga. E também eu queria me superar em um aniversário de namoro e eu fiz, procurei um, um lugar no espaço que não tivesse nenhum tipo de nome, que as coordenadas fossem exatas, para que eu pudesse nomear aquele espaço que não foi encontrado pela ciência ainda. E o nome dela, eu fiz o nome dela e ela botou tudo numa caixa e. É. Bem, continuando. Eu preciso de mais um cigarro, perdão, eu tô me exaltando demais. Deve estar sendo desconfortável ouvir toda essa história. Enfim. Assente, assente, assente! Bem. Continuando a história. Eu. Quando eu percebi que continuava a me encrencar, eu fiz essa gravação. E saindo da casa de Kiel, me encontrou. Eu tava sem óculos, eu não ouvi. Ele me perseguiu até o metrô. Kiel começou a me xingar nas mensagens, falando por que eu ainda tava no metrô. E eu não entendi como é que ela sabia. Porque a casa dela era um pouco longe do metrô. Apesar de eu ir a pé todos os dias que eu ia visitá-la. Apesar de eu satisfazer ela sexualmente tão bem. Ela tinha nojo de trepar com aquele porco que ela se forçava a gostar. Por dinheiro, lógico. Mesmo que o lar onde eles moravam antes fosse mantido por mim. Por eu ter dado os meus olerites para eles comprovarem renda e conseguirem alugar. O lar que era para onde eu morar. Ela começou a fazer vários alardes e começou a me xingar de todos os nomes, falando que ela vai sumir, que ela vai pro sul, fugir do mundo. Como um antigo tio dela que se perdeu em um milharal e sumiu depois que percebeu que estavam roubando os milhos dele. E voltou depois de uns 40 anos e morreu, depois de um ano com a família. Ela queria fazer isso, era o sonho dela e ela não tinha muita cabeça para se virar sozinha. Pedia ajuda com dinheiro absolutamente a todo momento. E eu não tinha problemas com isso, porque eu sempre pensei em cuidar dela. Em deixar ela em casa, sem trabalhar, enquanto eu mimava ela de todas as maneiras possíveis. E foi um choque para mim quando ela disse que era trans, porque a gente começou a namorar, ela sendo um garoto. Depois de 2 horas eu tava procurando roupas e maquiagens para ela. Nos estilos que ela gosta, ela gostava de espaço, ela gostava de estrelas, ela gostava de tudo que remetia a planetas e aliens e coisas interessantes de cyberpunk e videogames. E eu procurava tudo, tudo relacionado a isso pra ela. Mas quando ela começou a namorar que é gay, forçou ela a ser um garoto. Até hoje. Enfim, quando eu percebi que tava saindo perseguindo no metrô, eu voltei uma estação pra matar ele com uma garrafa de vidro. Você tentou matá-lo? Que ótimo! Eu sabia que tinha um assassino dentro de você. E ainda sinto nojo de toda pessoa que parece com ele. Esse cigarro tá bom. A marca Oi. O cigarro tá bom. Eu só não entendi a música no fundo. Eu gosto de música experimental
E esse artista que toca essas músicas, com certeza ele consegue me surpreender com as músicas dele. Enfim. Tentei matá-lo, depois de alguns meses ele tentou me ameaçar, falando que Paulo estava vivo. Era certamente uma mentira, porque eu fui atrás de um amigo que tinha contato da mãe dele. E a mãe dele confirmou que ele estava morto. Ele morreu no Japão, foi velado no Japão, e não foi passado os documentos para o Brasil para considerar como morto. Mas ele morreu sim. Eu sinto que ele morreu. Eu tentei processar, e é isso. Depois disso, algumas tentativas de suicídio. Eu tentei me suicidar com cloro na noite que eu tentei matar. Eu joguei um galão de cloro inteiro em um banheiro muito pequeno. Eu pensei em beber, mas eu vi que se eu bebesse, eu poderia ficar debilitado, mas não morto. É. Depois disso vieram 2 comas alcoólicos em dias diferentes e uma overdose de Xanax. Desde então, por conta da minha depressão, do meu pós-traumático, que eu não consigo ouvir algumas músicas, eu não consigo entrar em cabines de foto, eu não consigo entrar em parques de diversão, eu não consigo comer sorvete, eu não consigo soprar bolhas, eu não consigo assistir algumas séries, eu não consigo ir para alguns lugares, eu não. Por conta do meu pós-traumático não tratado durante anos, e também por conta do meu problema hormonal, porque eu tenho um tumor no cérebro que é benigno, mas causa muitos problemas hormonais, eu desenvolvi uma outra doença psiquiátrica chamada mudança insistente ou permanente de personalidade devido a trauma. Então eu tenho essas mudanças de humor e eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu conheci que eu. Eu certamente não sou. Olha, foi uma história e tanto. Eu Eu já já me me sinto sinto muito muito satisfeito. satisfeito. Está na hora de irmos. Vamos. Com essa roupa mesmo que está no corpo. Você pode levar o cigarro, porque foi o que você comprou um pouco antes. Pouco antes do quê? Ora, pouco antes de você morrer. Eu morri? Vamos fazer um desafio. O que você fez antes de entrar em casa? Se lembra do seu dia de serviço? Se lembra de ter acordado? Esse cigarro você se lembra de ter comprado hoje ou ontem? Meu Deus. Eu não consigo me lembrar. O que aconteceu? Nunca mais ouvi que eu. Você consegue ouvir os pássaros.
Caralho. Foi só um sonho. Eu com certeza vou precisar de um cigarro. Se eu tinha dúvidas de usar ou não o kit de lobotomia da Bird, eu já perdi todas essas dúvidas agora. Eu vou usar. Eu vou usar. Foda-se. É isso. Adeus, velho eu. Acho que não vou sentir falta de você. Certamente não vou. E... não, talvez um pouco mais. Eu acho que eu não vou nem lembrar de nada do que vai acontecer comigo, ou o que aconteceu, ou o que vai ser minha vida depois disso, mas eu acho que é o necessário, é o certo. É o certo. Eu não posso mais viver assim. Eu não posso. Come to birdies, you never saw birds like this before. Come to birdies, forget your old life and love what is new. No one loves you, no one ever loved you, no one will never do. Call us for your caring lobotomy, venha para birdies. Você nunca viu pássaros assim antes. Venha para birdies. Esqueça sua vida antiga e ame o que é novo. Ninguém te ama, ninguém jamais te amou. Ninguém nunca fará isso. Ligue para nós, agende sua lobotomia.